gente! Bom dia! Estamos aqui pela nossa TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Minha amiga dona de casa, bom dia, paz e alegria para a senhora. Para o senhor aí também, está aí sempre conosco, né? Paz e alegria para todos vocês. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Excelente terça-feira, produtiva, que ela seja abençoada. Pois é, Patrícia, o mercado de ações abriu hoje. Eu gosto de ver que os comentaristas econômicos dizem assim, o mercado está nervoso. Né? Está irritado. Está irritado. Mas hoje o mercado não está nem nervoso e nem irritado e abriu com tudo maravilhosamente bem. Ou seja, as ações estão vendendo e tal. Uma notícia triste. Qual, assim? Porque os investidores estrangeiros estão muito preocupados com a devastação da Amazônia. E estão, ameaçando retirar todo o investimento que eles fazem nas bolsas do Brasil, se a devastação da Amazônia não parar. É verdade. Que situação, né? Eu fico assim triste porque o Brasil, nos últimos tempos, está entrando no noticiário internacional, mas no noticiário negativo, Sempre a gente fala que você tem que ter um noticiário positivo, Uma agenda positiva, por exemplo, o carnaval, É aquela festa toda que se transmite para o mundo inteiro, é um noticiário positivo, Falar que o nosso futebol tá bom, a seleção brasileira ganhou, é um noticiário positivo para o Brasil. Agora, é triste quando você ouve noticiários que realmente não são positivos, E no caso desse aí agora, os investidores, com raiva da destruição da Amazônia e ameaçando retirar os investimentos do Brasil. Eu acredito que uma agenda negativa para o Brasil trata-se da pandemia, a forma que o Brasil vem conduzindo aí, a questão da pandemia, da transmissão do coronavírus e também sobre essa situação da Amazônia, terras devastadas. É verdade. E nós temos aí, estudos, ONGs também, estudiosos que acompanham aí como que essas terras são cuidadas e é impressionante quando você vê aquele mapa da devastação, Cirantão? Como é muito grande a Amazônia. A gente sabe que a floresta molhada dificilmente pega fogo. Mas tem uma parte da Amazônia que está sendo devastada para o empreendimento rural. O pessoal põe fogo, tira a lenha, tira não só a lenha, como tira a madeira, e depois aquele pedaço lá vira um pasto. Por outro lado também, nós temos uma agenda positiva com relação aí às negociações internacionais, às relações internacionais. É verdade. Antigamente o Brasil, ele fazia muitos negócios, era com Venezuela, com Bolívia, Hoje não. Hoje nós já temos negócios aí com os Estados Unidos, com o Japão, a China, grandes potências. É isso aí. Mas agora uma outra notícia, que você tem que fazer uma análise geral, Quando surgiu essa pandemia, esperava-se que o presidente da República fizesse um grande encontro com os governadores com os prefeitos dos seus estados, para justamente, a partir dali do Ministério da Saúde, surgir um trabalho único para se combater a epidemia no Brasil. Isso não houve, porque o presidente Bolsonaro ele sempre foi contra qualquer tipo de isolamento social e etc. Tal, e ele saiu pelas aí, sem máscara, sem nada. Não é que a justiça agora decretou, ele só pode sair na rua com máscara. Uso obrigatório. Ele é um mau exemplo para os brasileiros que precisam usar máscara. Pois então, isso podia ser evitado, não é mesmo, Cirantão? Faltou muita empatia, Um exemplo aí, porque eu acho que não só o presidente da República, mas todo e qualquer aí, deputado, servidor público, toda pessoa que exerce um cargo que está a serviço do povo, Precisa, sim, dar o exemplo. O exemplo, O exemplo, É igual o chefe de família, o pai e a mãe são espelhos dos filhos. Se você tem um pai e uma mãe que tem bons exemplos, então, naturalmente, os filhos vão viver sempre, espelhados nos pais, não é verdade? É verdade. Agora, qual cidadão que vai se espelhar no Bolsonaro que anda sem máscara,
pelas ruas de Brasília e onde vai. Aliás, eu vou agora cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Pílulas de Lucem, 80 anos no mercado, em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, falando em pandemia, falando em coronavírus, você tem aí uma informação. Claro, a nossa telespectadora, a Fátima, ela é nossa telespectadora, é moradora do bairro Nova Suíça e também enfermeira no hospital público, a Cirantão. E ela enviou um áudio pra gente. Vamos ouvi-la? Vamos lá. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cirantão. Eu sou enfermeira, trabalho num hospital público de grande porte aqui em Belo Horizonte. E fico vendo aí essa taxa de mortalidade, né, sobre o Covid-19, esse tanto de morte em Belo Horizonte. E eu escutei uma reportagem com os 4 gerentes dos 4 cemitérios aqui de Belo Horizonte, falando que está tendo, sim, muito sepultamento e tal, mas a maioria não é pelo Covid-19. No hospital que eu trabalho também, tem, né, óbitos todos os dias e não é a realidade do que está falando. Então eu fico sem saber, né, assim, a gente pira, a cabeça da gente vai a mil. Eu tenho conhecidos, eu tenho uma vizinha que surtou há pouco tempo com medo, né, dessas taxas, que está com medo de morrer, de acontecer alguma coisa. Então, sobre todo mundo pede, fica em casa. Mas e esses ônibus de Venda Nova, né, da Estação São Gabriel lotada, por que não pode ficar um guarda municipal na entrada dos ônibus falando, gente, olha, são todos assentados e no máximo 10 pessoas em pé. Não, é lotado, não tem ninguém mais limpando os ônibus. Então, eu acho que a prefeitura tinha que fazer a parte dele. Então, né, que vocês dessem ideia para eles esclarecerem melhor, porque tem muita gente angustiada. Isso é uma coisa muito séria. Beijo para vocês, adoro o programa. O que essa nossa telespectadora está falando, eu fiquei me lembrando de um amigo meu, que o pessoal estava muito entusiasmado com um caseiro que ele arranjou e tal, e o cara estava elogiando o caseiro, aí esse meu amigo falou assim, fulano, vassoura de um dia, varre que é uma beleza. Depois a vassoura vai ficando ruim. Então, eu estou lembrando disso, que começou a pandemia, lavaram os ônibus com álcool, desinfetaram, fizeram tudo. Agora, depois disso, acabou. E ninguém limpa mais nada. É muito importante, né, Cirantão, que essa limpeza... Olha, a Fátima, nossa telespectadora, disse bem, essa sugestão aí para o transporte público, eu gostei muito que ela passou. Por que não organizar as filas, né? Não adianta falar em transmissão de coronavírus e o ônibus, o coletivo está lotado. Pois é, Patrícia, né? Eu sempre falo isso e vou bater sempre nisso. Nós vamos ter eleições agora para o próximo, nesse ano, eleição para prefeito. Olha, eu nunca vi nenhum candidato a prefeito de Belo Horizonte dizer que vai fazer uma reforma no sistema de transporte público da cidade. Eu falei aqui outro dia, fizeram viadutos na Avenida Antônio Carlos e na Avenida Cristiano Machado, de um jeito que não pode amanhã ter um bonde, aquele bonde articulado que tem na Europa em todo lugar. Porque eles fizeram o viaduto bem baixinho. O articulado é para não passar, para não passar, para não ter que fazer. Só ter ônibus, né? Só ter ônibus, sistema de transporte por ônibus. Tudo bem. Só que a BH Trans, ela incentivou a fabricação de ônibus para o passageiro andar mais em pé do que assentado. Então agora, né, tá aí, está provado que o ônibus... Para ter passageiro, todo mundo tem que andar em pé. Né? E sem segurança, né? Em pé, sem segurança. Sem segurança, em pé e sem segurança. Então, o que essa moça está falando é muito sério. Outra coisa, né? Fizemos um sistema de transporte coletivo que passa tudo no centro da cidade. Então, há um congestionamento de ônibus no centro da cidade. Então, o ônibus anda lotado porque ele demora muito a chegar no bairro outra vez.
infelizmente. Infelizmente. Agora, com relação também aos números, né, que a Fátima trouxe aí pra gente, eu já acho que é o contrário, viu, Acirantão? Eu acho que os números estão muito Mas ela falou uma abaixo coisa, do que realmente. Pois é, ela falou uma coisa interessante. Outro dia eu passei em frente ao Cemitério da Paz, eu nasci ali, na Nova Esperança, pertinho ali, né? E aí eu vi, olhei lá para dentro do cemitério, estava fazendo uma caminhadinha ali, olhei para dentro do cemitério e falei assim, os velórios hoje estão todos fechados, parece que não morreu ninguém hoje. É porque não pode ter o velório, não, pois né? Mas estou dizendo assim, mas pelo menos tem que ter o velório de alguns minutos, algumas horas, meia hora, uma hora, tem que passar pelo cemitério. Não necessariamente, não, né? Às vezes o corpo já sai do hospital e vai direto para ser enterrado, não passa nada, né, em velório. Achei o cemitério sem movimento. Sem movimento. É para dizer que tem uma pandemia que tem morrendo toda hora, tá morrendo gente, não é verdade? Né? Mas está dado o recado, eu acho que muita gente pensa como a Fátima. Obrigada, Fátima, pela sua audiência. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aqui, hoje pela manhã, o bairro São Bernardo, em Belo Horizonte, ficou movimentado. Eles estavam procurando a mulher daquele... Do Queiroz, do Fabrício Queiroz, gente. Queiroz. Parou em Minas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.